Vamos lá, estudo dos triângulos. Assunto facílimo, não precisa ficar preocupado. A gente vai sair um pouco de álgebra para ir para geometria, não significa que a gente vai deixar de ter álgebra, vai continuar assim, mas um pouco mais simples, com algumas equaçõezinhas ou inequações. Vamos lá. Estudo dos triângulos. O que é que a gente vai trabalhar nesse capítulo aqui? Quem são os elementos? Vamos aprender a reconhecer os elementos de um triângulo. As classificações, isso vocês já estão cansados de ver, vocês estão no 8º ano, vocês veem isso desde o 7º ano. 7º ano não, desculpe, desde o 6º ano. Classificação, relações em um triângulo, pontos notáveis de um triângulo, congruência de triângulos, propriedades do triângulo isósceles, propriedades do triângulo equilátero e a base média de um triângulo. Então vamos começar aqui pelos elementos de um triângulo. Okay? Seja PQR um triângulo qualquer, como representado a seguir, podemos destacar os seguintes elementos. Então vamos lá. Repare-se que cada elemento ele tem uma forma de simbologia e eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses detalhes. Ok? E isso são relações matemáticas e vai se aplicar em qualquer parte da geometria. Primeiro, vértice. Os vértices são os pontos. Olha o que eu estou falando. P, Q e R. E como ponto, okay, em geometria, sempre são representados por letra maiúscula. Então, professor, se eu colocar a letra minúscula para representar os vértices, vai estar errado? Vai estar errado. Então, os vértices são os pontos P, Q, R. Então, quando a gente fala de quem são esses pontos? Ele vai unir os lados dessa figura. Então, P, Q e R. Deixa eu voltar para cá porque ele saiu da tela. Então, tem os pontos P, Q, R. Então, eles são chamados de vértice do triângulo. Os lados. Os lados são os segmentos de reta. Então, segmento de reta ela tem início e fim. E ele vai unir esses pontos. Então, nós temos esses segmentos de reta que unem esses pontos. Portanto, o segmento de reta ele é simbolizado com esse tracinho que vocês estão vendo aqui em cima. Então, segmento PQ. Então, segmento PQ tem origem no ponto P e fim no ponto Q. O segmento QR e o segmento PR ou RP. A ordem aqui não tem importância. Os ângulos internos. Os ângulos internos, ângulo, gente, é simbolizado tanto por uma letra maiúscula como por uma letra minúscula. Isso aqui não tem importância. Então, os ângulos internos são os ângulos que vocês estão vendo aqui de azul mais escuro. O ângulo A, então ele tem que trazer esse circunflexo sobre a letra. Então, está indicando que é um ângulo. Se eu quiser indicar pela letra maiúscula, eu vou usar o vértice e botar o circunflexo em cima dele. Aí eu estou identificando que esse ângulo ele pode ser simbolizado por esse P aqui, com circunflexo também. Tá vendo? É o mesmo ângulo P. O ângulo P é o mesmo ângulo A. Os ângulos internos são eles o A, o B e o C. E os ângulos externos são esses ângulos aqui, P, Q e R. Okay? É a extensão externa aqui, quando eu vou estender esse lado QR, eu vou formar esse ângulo externo, que é o ângulo R. Ok? Vamos lá, vamos continuando.
Classificação de um triângulo. Os triângulos eles se classificam de duas formas, quanto à medida dos seus lados e a dos seus ângulos internos. Vamos ver primeiro aqui a classificação quanto à medida dos seus ângulos internos. Se eu tenho um triângulo os ângulos internos são menores do que 90 graus, eles são chamados triângulos acutângulos. Então, eu tenho aqui um triângulo acutângulo. Por quê? Porque seus ângulos internos, gente, são ângulos menores do que ângulo de 90 graus, menores do que 90 graus. Já, se eu tenho um desses ângulos internos, um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. E se um dos ângulos internos for um ângulo maior do que 90 graus, que é um ângulo obtuso, ok? Esse triângulo passa a se chamar triângulo obtusângulo. Então, repetindo, um triângulo acutângulo, porque todos os três ângulos internos são agudos. Um triângulo é retângulo, porque um dos seus ângulos internos é um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. Então, ó, isso aqui ó, é igual a 90 graus, é o símbolo do ângulo reto. E um triângulo obtusângulo, ele possui um dos seus ângulos internos, esse aqui, ó, ele possui uma medida maior que 90 graus. Certo? E aqui, esses três ângulos internos, vou botar aqui assim, são menores do que 90 graus, ok? Menores do que o ângulo reto, que é um ângulo obtuso. Então, você vai ver aqui, ó, ângulo agudo, está tudo descrito aqui bonitinho no livro de vocês. É aquele que tem medida menor do que 90 graus, obtuso é aquele que tem medida maior do que 90 graus, e ângulo reto é aquele que tem medida igual a 90 graus. Identificar sempre o ângulo reto por esse símbolozinho que vocês estão vendo aqui, ó, esse quadradinho aqui com esse pontinho. É a simbologia do ângulo reto. E classificação quanto à medida dos seus lados. Quando os três lados ele tem medidas distintas, quer dizer, distinta a palavra significa diferentes. Quando eu tenho três medidas diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. Então, este lado tem medida diferente desse, que tem medida diferente desse aqui. Então, três lados diferentes, com medidas diferentes, ele é um triângulo escaleno. Um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles, ele tem dois lados apenas com medidas congruentes. O terceiro lado tem uma medida diferente. Certo? Então, ele é chamado de triângulo isósceles. A gente vai ter um momento que só vai estudar propriedades do triângulo isósceles. O que é que acontece com o triângulo isósceles? Se esses dois lados aqui têm medidas iguais, o B, ok? Os ângulos internos que formam a base desse triângulo também terá medidas iguais. Então, por isso ele simbolizou aqui pelo alfa, tá vendo? Esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse. Isso ocorre em todo o triângulo isósceles. E, por fim, o triângulo equilátero, cujas três medidas de seus três ângulos internos são iguais, ou os três lados também são iguais. Ó, ele é um triângulo equilátero. Se os três ângulos também são iguais, ele é equiângulo. Então, equilátero, o triângulo equilátero, ele é equilátero e equiângulo, porque os três ângulos também têm medidas iguais. Então, eu tenho um lado igual a esse lado, igual a esse lado, representado aqui pelo alfa. Ok? Até então, tudo facílimo. Vamos para aqui. E aí, vamos ver aqui sobre o triângulo isósceles. Vamos destacar alguns elementos que recebem os nomes especiais no triângulo isósceles. Para isso, vamos considerar esse triângulo aí ABC. Num triângulo isósceles, como acabei de falar para vocês, ele tem apenas dois lados com medidas congruentes. Então, eu tenho o AB,
Vocês vão ver aqui, ó, segmento AB, esse lado AB, ele é congruente ao segmento AC. Então, se ele tem duas medidas iguais, ele vai ser, ó, um triângulo isósceles, esses dois lados com medidas iguais. O ângulo A, ele é chamado de ângulo do vértice. E os ângulos B e C são os ângulos da base. Os ângulos da base, como eu falei para vocês anteriormente, de um triângulo isósceles, são sempre congruentes. Então, o ângulo B, ele é congruente ao ângulo C. Eles têm a mesma medida. Então, se eu digo para vocês, olha, o ângulo B que mede x, vamos dar nome aos bois aqui, ó. Eu digo que esse ângulo B mede 75 graus. Quanto é que mede o ângulo C? A mesma medida, 75 graus também. Ok? Então, só relembrando aqui o que o livro está falando, o ângulo formado pelo encontro dos dois lados congruentes é chamado de ângulo do vértice, que é o ângulo A. O lado oposto ao ângulo vértice é chamado de base, está aqui, que é o segmento BC. E os ângulos formados pela base e seus lados congruentes são chamados de ângulos da base e são congruentes, que eu acabei de falar. Certo? Vamos continuando aqui. E no triângulo equilátero? Observe aqui agora no triângulo equilátero, para a gente considerar. Em todo triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes. Todos vão medir 60 graus. Olha o que eu falei, e por isso o triângulo é também equiângulo. Por quê? Porque tem três ângulos congruentes. Os três ângulos externos do triângulo equilátero também são congruentes e medem 120 graus cada um. Todo triângulo equilátero também é isósceles. Por que eu posso dizer que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados iguais aqui, ó. Tá vendo? Se ele tem dois lados iguais, eu digo que o triângulo equilátero é isósceles. Agora, nem todo triângulo isósceles é equilátero. Cuidado, se você observar na figura anterior, o triângulo isósceles, especificamente esse daqui, ele não tem a base igual aos outros dois lados. Então, esse triângulo aqui é exclusivamente isósceles, e o de cá, ele é equilátero e isósceles. Equilátero porque ele tem três lados com medidas iguais, e isósceles porque ele tem dois lados, pelo menos, não é isso? Com medidas iguais. Eu posso dizer assim, ó, o AB é congruente ao BC. Então, se ele tem dois lados iguais, ele também é conhecido como isósceles. O triângulo retângulo. Os lados de um triângulo retângulo recebem nomes específicos. A gente vai estudar ele também especificamente, esse triângulo retângulo. Os lados que formam esse ângulo reto aqui que vocês estão vendo, olha o símbolo que eu falei para vocês, eles são chamados de cateto. E o lado que é oposto ao ângulo reto, que é esse lado aqui BC, é chamado de hipotenusa. Ok? Então, ele já está repetindo aqui, ó. Chamamos de hipotenusa ao lado oposto ao ângulo reto. Observou? Eu tenho um ângulo reto, o lado oposto, BC, é a hipotenusa. Os dois lados que formam esse ângulo reto são chamados de catetos. Aí você vai ver aqui a palavra adjacente. Adjacente quer dizer vizinho. Ó. Esses dois lados aqui vizinhos, eles são chamados de catetos. Relações de um triângulo. Vamos ver a primeira relação. Agora, a gente vai começar a observar os cálculos. Primeira relação. Um ângulo interno de um triângulo, okay, e o ângulo externo adjacente. Lembra que eu falei do adjacente? Vizinho. Um ângulo interno
e o ângulo externo adjacente, esse ângulo A e esse ângulo X, eles são chamados ângulos adjacentes, ok? São sempre suplementares. E aí vem qual o significado da palavra suplementar? Suplementar significa que a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Se eu digo o seguinte, vamos colocar em prática aqui essa questão. Se eu tenho esse triângulo aqui, e eu digo que esse lado, esse ângulo interno, mede 32 graus. Quanto vai medir o ângulo externo x? E aí eu tenho que, uma formulazinha que ele colocou aqui, ó, o ângulo A mais o ângulo x, eles são suplementares, quer dizer que a soma deles é igual a 180 graus. Se eu já tenho a medida do ângulo A, eu substituo. Então, eu tenho 32 graus mais x é igual a 180. E aí eu vou ter uma equação para poder resolver. Quanto é que mede esse ângulo x? 180 é uma equação. Lembrando a equação, 180 menos 32, x vai ser igual a quanto? 180 menos 32 dá 148 graus. Então, esse ângulo aqui externo mede 148 graus. Perguntas? Toda vez que vocês não responderem, eu vou passar adiante. Então, temos aqui o seguinte. Essa é a primeira relação. A soma de um ângulo interno com um ângulo externo adjacente a ele são suplementares. Vamos continuando. Relação 2. Em todo triângulo, a soma da medida dos ângulos internos é igual a 180 graus. E a soma da medida dos ângulos externos é igual a 360 graus. Então, vamos lá. Outra coisa aqui para a gente ver. Em todo triângulo, a soma dos ângulos internos vai ser sempre igual a 180 graus. Então, vamos desenhar aqui um triângulo qualquer. Eu vou dizer que esse aqui mede x, esse aqui mede 2x e esse aqui mede 48 graus. Deixa eu ver, não, bota 40. Deixa eu ver aqui. Vamos dizer que ele mede 60. Pronto, fica mais prático. Qual é o valor de x? E aí ele já está dizendo aqui, essa relação 2 está dizendo o seguinte, que a soma dos ângulos internos... Desliga o microfone, Letícia. Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, eu vou lá e vou aplicar essa segunda relação. 2x mais x mais 60 é igual a 180 graus. Okay? Essa é a relação que nós temos. 3x mais 60, aí eu tenho uma equação para poder resolver, igual a 180. Vamos passar o 60 para o segundo membro. É igual a 180 menos 60. 3x é igual a 120 graus. Então, x vai ser igual a 120 graus dividido por 3. X vai ser igual a 40 graus.
eu descobri o valor de x. Mas se ele perguntasse quanto mede cada ângulo interno desse triângulo daí, o que é que vocês me responderiam? Quanto é que mede cada ângulo interno? Vamos especificar aqui, ó. Quanto é que mede o ângulo A? Quanto é que mede o ângulo B? Quanto é que mede o ângulo C? O ângulo B eu já tenho, mede 60 graus. Quanto é que mede o ângulo A e o C? Vamos, turma. Basta substituir o ângulo A é 2x. X mede 40. Então, nós temos 2 vezes 40. Esse ângulo A aqui mede 80 graus. E o ângulo C mede x. Qual é o valor de x? 40 graus. Então, quanto é que mede cada ângulo interno? Na ordem, nós temos o seguinte: 80, 60, que é o valor do ângulo B, e o ângulo C mede 40 graus. Está aí, as três medidas, os três ângulos internos desse triângulo. Perguntas? Não, professor. Ok, Luísa, vamos lá. E em relação aos três ângulos externos, aí eu tenho que ficar atento. Ele disse que a soma dos três ângulos externos é igual a 360 graus. Então, vamos lá. Vamos ter mais um exemplo aqui. E aí nós temos um triângulo que ele vai funcionar mais ou menos assim. E aí você vai observar simplesmente os três ângulos externos. Eu tenho esse ângulo externo aqui que mede 130 graus. Esse aqui mede x. Vou botar 2x. Esse aqui mede 2x mais 10 graus. Vamos lá. E aí agora, o que é que vai acontecer para poder resolver? Observe que ele diz o seguinte. Vocês identificaram aí que eu enumerei os três ângulos externos. A soma da medida dos ângulos externos é igual a 360 graus. E aí ele diz aqui, ó, embaixo, ó, que esse x, que são os ângulos externos, mais y mais e, esses que estão de verde, é igual a 360 graus. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Quem são os três externos? 130 graus, 2x, 2x mais 10. Então, vamos lá. Então, 2x mais 10, mais 2x, mais 130 graus, é igual a 360 graus. Então, nós temos 2x mais 2x, 4x, mais 10 mais 130 dá 140, igual a 360. Vamos resolver essa equação aqui, passando 140 para o segundo membro. 4x vai ser igual a quanto? 360 menos 140, 220, não é isso? Então, x vai ser igual a 220 graus, dividido por 4. Qual o valor de x? 220 dividido por 4. 50 aí.
55, né? Tá aí, o valor de x é 55 graus. E se eu quisesse saber o valor de cada ângulo externo aí? Um eu já tenho, 130. Esse aqui mede 2x. 2x é o dobro desse valor que está aqui. Então, esse ângulo aqui mede quanto? 110 graus. E esse aqui, 2x mais 10. 110, é isso, mais 10, dá o quê? 120 graus. Será que se eu somar todos esses três ângulos aqui vai dar 360? Vamos somar? 120 mais 130 dá 250. 250 mais 110, 360 graus. Perguntas? Não, né? Vamos lá. Eu vou avançar esse aqui que eu já expliquei. Só para ilustrar a relação 2, olha só, ele está dizendo que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Se eu recortar aqui, ó, e montar esses três ângulos internos, está vendo aqui, vai formar esse ângulo de 180 graus, vai formar um ângulo raso. E se eu pegar os três ângulos externos e for fazer a mesma coisa, vai formar um ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus. Tá vendo? Então, é só uma ilustraçãozinha. A relação 3. Ele diz assim, ó, vamos destacar as propriedades dos ângulos e dos lados de um triângulo. Em qualquer triângulo, se dois lados são distintos, então o maior está sempre oposto ao maior ângulo. O que é que ele quer dizer isso? Eu vou observar o seguinte aqui, eu tenho três ângulos internos, 30 graus, 70 graus e 80 graus. Quem dos três é o maior ângulo? Lógico, está na cara que é esse ângulo aqui de 80 graus. Então, o maior ângulo está oposto ao maior lado. Quem é o maior lado aqui? O lado AB. É isso que ele está dizendo. Então, esta terceira relação é somente isso. O maior ângulo está oposto ao maior lado. Por consequência, o menor ângulo, 30 graus, tá vendo? Está oposto ao menor lado. Olha o menor lado aqui, ó, o lado BC. Pronto, acabou essa terceira relação. E esse daqui que não tem no livro de vocês. Vai ter um exercício, eu vou precisar que vocês anotem. Então, não tem essa explicação, gente. Então, eu preciso que vocês anotem para poder a gente resolver algumas questões aqui. Condição de existência de um triângulo. Temos aqui, ó. Para você saber, vocês podem dar print ou podem simplesmente assistir e na videoaula que eu vou postar lá depois dessa aqui, vocês anotam bonitinho lá direitinho. Ok? Ou presta atenção, é até melhor prestar atenção, depois vocês anotam. Para saber a medida de cada ângulo de um triângulo, ele deve ser menor que a soma da medida dos outros dois. Não se preocupe não que eu vou explicar isso aqui. Então, cada medida de lado de um triângulo deve ser menor que a soma da medida dos outros dois. Ou maior que a diferença em módulo. Quando a gente fala em módulo, é porque o resultado tem que ser sempre positivo, porque medida de comprimento não pode ser negativa. Okay? Menor que a diferença em módulo das medidas dos outros dois. Vamos lá, vamos verificar aqui, ó. Verifique se é possível construir um triângulo com as seguintes medidas: 10, 6 e 4 centímetros. O que é que ele está dizendo aqui? Ó?
tem que ser menor que a soma da medida dos outros dois lados. Então, cada lado, ele deve ser menor do que a soma. Então, eu vou pegar o primeiro lado, e isso eu vou verificar com todos. 10 é menor do que a soma dos outros dois, então eu vou pegar 10 menor que 6 mais 4. Nesse caso aqui, 10 é menor do que 10? Não, é falso. Ele é o quê? Igual. Então, o que é que vai acontecer? Eu não tenho mais como construir um triângulo. Esse triângulo não existe porque 10 não é menor do que 10. 10 é igual a 10. Então, eu digo que é falso. Mas se eu quiser verificar todos os outros dois lados, não vai mais, eu não vou precisar mais me preocupar, mas eu só vou para vocês concluírem a ideia. Ó, 6 é menor do que 10 mais 4? É menor, porque 6 é menor do que 14. É verdadeiro. E 4 é menor do que a soma dos outros dois. Repare que eu pego cada lado e coloco menor que a soma dos outros dois. Então, 4 menor do que 10 mais 6. É menor? É verdadeiro. Mas um deles deu falso. Se um deles deu falso, significa que não é possível a existência desse triângulo. Não, pois 10 é igual a 6 mais 4. 20 é menor do que 15 mais 30? 20 é menor do que 45? É verdadeiro, não é isso? Vamos lá. Vou pegar o outro lado. 15 é menor do que 30 mais 20? 15 é menor do que 50? Também verdadeiro, concordam? E por fim, 30, o último lado, é menor do que 15 mais 20? 30 é menor do que 35? Também verdadeiro. Se os três deram verdadeiro, então eu digo sim. É possível essa existência do triângulo. Esse triângulo existe. Perguntas? Porque terminou a aula. Perguntas? Só para concluir aqui o raciocínio que eu falei para vocês, ele diz assim, ó, maior que a diferença em módulo da medida dos outros dois. Eu posso usar essa outra regra também. Você vai ver que é possível a existência. Ó, 30 maior do que 20 menos 15. 30 é maior do que 5? É verdadeiro. Vamos ver o outro. 20 é maior do que 30 menos 15? 20 é maior do que 15? Deu verdadeiro também. O próximo lado tem que dar verdadeiro, que a gente verificou pela outra regra. 15 é maior do que 30 menos 20? 15 é maior do que 10? É verdadeiro também. Então, sim, ok? Pois a medida de cada lado está entre a soma e a diferença das medidas dos outros dois lados. Então, eu verifiquei das duas maneiras. Eu verifiquei de menor que a soma das medidas dos outros dois e maior que a diferença em módulo da medida dos outros dois.